Maravilha, maravilha de Deus. É com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta hoje para dar início à série de mensagem que tem como título As Doutrinas Bíblicas. Hoje a primeira mensagem dessa série. Eu quero falar sobre a natureza das doutrinas bíblicas. O que é a doutrina bíblica? Bem como também eu quero falar sobre o valor das doutrinas bíblicas. Como texto básico, eu quero tomar Tito capítulo 2, verso 1, onde o apóstolo Paulo ele dá um conselho a Tito, capítulo 2, verso 1, ele diz, fala apenas o que convém à sã doutrina, a doutrina. E o que é a doutrina bíblica? As doutrinas bíblicas são as verdades de Deus, são as verdades que se encontram reveladas como elas são nas Escrituras, na Bíblia. Também podemos definir como doutrinas bíblicas são os ensinamentos de Jesus Cristo, são os ensinamentos dos apóstolos para a igreja. Podemos também definir as doutrinas bíblicas como os princípios e os fundamentos pelos quais o cristão, o homem e a mulher que aceita ao Senhor Jesus Cristo devem fundamentar sua vida e viver por eles. Quando as doutrinas bíblicas são estudadas, são ensinadas de forma correta, o cristão ele se torna maduro espiritualmente. Quando as doutrinas bíblicas estudadas e ensinadas, o menino, assim dizendo, o menino e a menina, espiritualmente falando, entre aspas, deixa de ser menino e menina espiritualmente e se torna mulher e homem espirituais maduros em Cristo Jesus. Daí a importância de a igreja, os pastores, estudar e ensinar as doutrinas bíblicas aos membros, aos cristãos. Hoje em dia, de uma década para cá, há uma tendência forte de tentar diminuir o valor das doutrinas bíblicas. Não só essa tentativa de tentar diminuir o valor dos ensinos doutrinários, mas também de dispensá-lo como algo desnecessário e inútil. E quando uma igreja, quando um pastor diminui o valor dos ensinos doutrinários e dispensa isso como algo desnecessário e inútil a ser ensinado na igreja aos cristãos, a igreja sofre, a igreja perece, os membros não crescem espiritualmente. Os membros, os cristãos, sempre vão se manter como crianças, como os meninos e meninas espiritualmente falando. Mas quando o pastor, a igreja, ensina as doutrinas bíblicas, os membros, eles se tornam membros maduros espiritualmente em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 13, ele diz assim para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 13, até a minha chegada, dedica-se a ler, a exortar e a ensinar. O apóstolo Paulo estava instruindo a Timóteo a se dedicar à leitura da Escritura, a exortar segundo as Escrituras, segundo as doutrinas bíblicas, e ensinar.
E no versículo 16 de 1 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo ainda continua dizendo para Timóteo. Ele diz: tenha cuidado de ti e da doutrina. Olha que ensinamento, olha que instrução extraordinária o apóstolo Paulo estava dando ao seu filho na fé, a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. Tenha cuidado de ti e da doutrina. Aí ele prossegue dizendo: continua nesse dever, pois fazendo isto, não somente salvará a ti mesmo, mas os seus ouvintes. Olha a importância que o apóstolo Paulo dá e incentiva a Timóteo ter com as doutrinas bíblicas. Ele diz: tenha cuidado de ti e da doutrina. Continua nesse dever, ou seja, ensinar as doutrinas bíblicas, ensinar as verdades bíblicas, os fundamentos, os princípios bíblicos. E isso é um dever de cada cristão, é um dever de cada igreja, é um dever de cada pastor, ensinar, cuidar, zelar das doutrinas bíblicas. E, como eu falei antes, que essa tendência está crescendo de tentar diminuir o valor dos ensinos doutrinários e também de dispensá-lo como algo desnecessário, inútil, que não necessita de ser ensinado à igreja, aos membros. E isso é um perigo. Que nós possamos, a cada dia, ter prazer de nos dedicar às doutrinas bíblicas, a esse dever. O apóstolo Paulo ele diz, eu repito, Tito capítulo 2, verso 1, o apóstolo Paulo diz: fala apenas do que convém à doutrina. 1 Timóteo capítulo 4, verso 13. Até a minha chegada, Timóteo, dedica a leitura, dedica a exortação e o ensino. Verso 16 de 1 Timóteo 4. Tenha cuidado de ti e da doutrina. Continua nesse dever, porque fazendo isso, não salvará somente a ti, mas também os teus ouvintes. Eu convido você para estar assistindo os próximos vídeos e compartilhe para que pessoas venham aprender mais sobre as doutrinas bíblicas. Hoje esse vídeo tem como título a natureza das doutrinas bíblicas, o que é a doutrina bíblica e o valor que elas têm. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. As doutrinas bíblicas